Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Oi, gente! Ciro Santos, novamente com o programa Ciro Santos Convida. E hoje a gente vai falar de uma coisa que todo mundo já sabe. Nos últimos anos, apareceram vários jogos, várias plataformas de jogos, onde prometem ganhar dinheiro, né? O mais conhecido é o Tigrinho, o mais conhecido entre adolescentes, entre jovens, entre adultos. E eu trouxe uma pessoa aqui muito especial para falar sobre esses bets, essas bets na realidade, né? Que é o Dr. Hércules Amaral, que vai... Tudo bem, doutor? Tudo bem? Obrigado Prazer. por ter vindo aqui. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essas bets, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, né? Então vamos lá, vamos começar. O Tigrinho é o mais conhecido mesmo? Ele é um jogo, né? É um jogo que é um cassino virtual, Sim. né? Então, ele é o mais conhecido hoje, é o mais difundido, conhecido como o jogo, mas as pessoas não conhecem bem o funcionamento desse jogo e nem onde ele pode nos levar, né? Então, essa é a questão. O senhor vai falando e eu vou perguntando, porque Isso. também eu quero saber detalhes. Eu nunca joguei no Tigrinho, tá? Mas eu quero saber. Eu já viajei algumas vezes, já joguei em cassinos algumas vezes. Sim. E sei que o caça-níquel, muitas das vezes, você ganha, quando Isso. daqui a pouco perde tudo. Tudo. É. Isso é um algoritmo, isso é uma... É próprio ou não? Ou realmente a pessoa pode ganhar? Na sua essência, uma casa de jogos ou de apostas, ela nunca é criada no intuito de perder. Certo. Então, a casa sempre vai ganhar. No final, a casa sempre ganha, o cassino sempre ganha. O que as pessoas são levadas, num primeiro momento, é em função daquele ganho inicial, né? Há um estímulo muito grande, e aí nós temos que entender também como é que funciona a nossa cabeça em relação a essa satisfação do jogo, da competição, da vitória, né? Sim. Então, num primeiro momento, você começa ganhando. E Tá. aí depois, com a dinâmica do jogo, a tendência é que você perca. Para entender bem essa lógica, vamos imaginar aqui eu apostando com uma casa de jogos a moeda, cara ou Tá. coroa, tá certo? Certo. Então, há de convir comigo que se nós jogarmos 1000 vezes essa moeda, a probabilidade, a chance é de que 500 vezes caia a cara e outras 500 vezes caia a coroa. Sim. É uma questão matemática, né? Então, até aí tudo bem. Então isso quer dizer que nós podemos apostar aqui durante dias nessa lógica do cara ou coroa e eu vou ganhar metade, você vai ganhar metade e ninguém vai perder. Tá tudo bem. O problema é que a casa de apostas tem que ganhar o dela. Então, numa aposta com a casa, eu vou jogar cara e coroa e, a rigor, eu iria ganhar 100% do que eu investi. Sim. Não é isso? Sim. Mas na casa de apostas, não. Eu vou ganhar 80% do que eu investi. Então, eu não vou ganhar... Se eu apostar R$1, eu não vou ganhar 2. Eu vou ganhar 1,80. Opa, ganhei 80 centavos. Vou agora apostar de novo. E aí eu começo a ganhar, mas até quando eu ganho, eu perco porque tem o desconto da taxa da casa. Ah, tá. Isso, nos jogos, nos aplicativos, tem o desconto também. Também, só que isso não fica muito claro, isso não fica transparente. Então eu posso ter a falsa ilusão de que eu estou ganhando tanto no Tigrinho como nas bets, que são as casas de aposta que fazem mais sucesso com o futebol, mas que na verdade elas podem ser usadas para qualquer esporte ou qualquer aposta. Por exemplo, no final da novela, nós podemos lançar uma aposta de quem terá matado, por exemplo, a personagem tal, não é? E aí eu aposto um dinheiro nisso. E a diferença do Tigrinho para as casas bet, as casas de aposta... Bet quer dizer aposta. Aposta em inglês, né? O bet. Que existe e é consagrado há muito Sim. tempo mundo afora, né? E que depois nós podemos até analisar por que é que o nosso legislador aqui no Brasil, não é que ele aprovou o jogo de bom grado, ele foi obrigado a isso. Por quê? Porque as grandes bets estão instaladas mundo afora. E qualquer um com o seu celular hoje pode jogar numa bet instalada em Los Angeles, ou Dubai, ou em qualquer outro paraíso fiscal. Porque é engraçado, né? A gente, aqui nós não temos cassino, quer dizer, já tivemos. Né? Eu lembro, trabalhei até no cassino aqui, que era muito legal, muito bacana, fazia show. Nós tivemos na Dom Luiz uma outra casa que também tinha as máquinas, Sim. Depois proibiram. E a gente vai no navio, quando o navio sai do Brasil, já abre o cassino. Abre o cassino, exato. Né? É verdade. Porque aqui não é permitido. Não é permitido o jogo. E como é que foi essa permissão das bets e do Tigrinho, entre outros jogos, aqui no Brasil? O que aconteceu?
o Ministério da Fazenda começou a identificar que muito do dinheiro que circula na economia, esse dinheiro estava sendo utilizado para a prática do jogo. Tá. Então, para pegar o exemplo do Bolsa Família, do Bolsa, que é uma assistência importante, né, que é paga às pessoas numa situação de vulnerabilidade, para você ter uma ideia, nós temos hoje 56 milhões de pessoas inscritas no Bolsa. Desses 56 milhões, aproximadamente 20 milhões são clientes dessas bets e jogam uma parcela Caramba! considerável. Vamos imaginar que, numa média, essas pessoas que não têm condições até de sobreviver, é muito difícil a sobrevivência para elas, gastam em média R$200 por mês, perdem R$200 por mês jogando nas bets. Eu estou falando de um mercado que é um mercado assim bilionário. Estou falando bilionário, né? bilionário. Da casa, hoje, por exemplo, o faturamento das bets é algo em torno de 20, 25 bilhões, é verdade. E eu tenho, por exemplo, para ver como a bet chegou para ficar, eu tenho dos 20 grandes times do país, times de futebol, 18 desses times são patrocinados pela bet. As maiores emissoras de TV já estudam como lançar suas próprias bets. Então, não vai sair, não vai acabar. Tá. O que tem que acontecer é que nós temos que nos educar para entender que é entretenimento, não é investimento e que ninguém vai ficar rico nas bets. Por quê? Porque justamente esse percentual que fica na casa de aposta, e aqui eu estou falando das bets que são até regularizadas, que não são todas. Não são tá certo? todas. Que são regularizadas e que, de fato, ainda assim, nós não vamos ganhar dinheiro. Eu não estou nem falando dos jogos de cassino virtual, que é o Tigrinho e outros jogos. E outros jogos, né? Que esses aí não há controle, não há condição de ter controle nenhum. Certo. Não há controle, mas ele é permitido. A rigor, a forma como ele é apresentado e comercializado, eu arrisco dizer que ele não está enquadrado nas leis brasileiras. Tá. Porque, antes de mais nada, nós temos que compreender que o jogo é um serviço. É um serviço de entretenimento. Uhum. Como eu vou a um show, vou ao cinema, vou a qualquer outro evento artístico, né? Eu tenho aqui no campo do entretenimento uma parte que é o jogo. Mas ainda assim que seja entretenimento, ele precisa se adequar a regras, entre elas o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o jogo ou as regras, elas devem ser bem claras. Então o consumidor ele tem que saber que a chance dele ganhar é remotíssima, que seguramente ele vai perder, que aquilo é entretenimento, que se houver problema no pagamento da aposta, né, que deveria em tese acontecer até 120 minutos, então eu ganhei, Sim. até 120 minutos eu teria que receber o meu Pix. Só que isso eventualmente não acontece. E aí onde ele vai procurar? Se essas empresas estão sediadas no país, elas têm um CNPJ aqui, tem um endereço. Então eu ainda posso acionar o aparato judicial para buscar o pagamento dessa minha aposta. Agora, como eu vou atrás de uma empresa que está instalada em Singapura, ou que está instalada num paraíso fiscal, ou que está instalada na Rússia, né, por exemplo? Então, é preciso, primeiro, saber onde eu estou me divertindo, tá certo? Essa empresa tem sede no Brasil? Se acontecer qualquer problema no pagamento do meu prêmio, eu vou ter a quem recorrer? São essas as situações. Agora, essa talvez não seja a maior preocupação. A maior preocupação hoje é compreender que essa relação do jogador com a casa de apostas, ou com o Tigrinho, ou com a Bet, ou com qualquer que seja a entidade patrocinadora do jogo, ela é desigual. Por quê? Porque, de um lado, eu tenho uma pessoa querendo se divertir e querendo ganhar alguma coisa com isso, querendo correr o risco de ganhar. Né? Todos nós somos muito, digamos assim, levados a essa chance da vitória, do êxito. É o né? bingo, né? É o bingo antigo, né? Exatamente. Né? É interessante. Agora, do outro lado, eu tenho quem? Matemáticos financeiros, eu tenho pessoas especialistas em modelos matemáticos, eu tenho psicólogos com especialização em neurocomportamental, né? Então, veja, eu tenho uma equipe voltada para fazer com que o empreendedor do jogo sempre ganhe, sempre potencialize o seu resultado. Né? Então, vamos imaginar que no ano de 2024, 3 bilhões de reais dessas empresas que atuam no Brasil foram direcionadas ao patrocínio de comerciais na TV, 60% disso, e os outros 40% na internet, na camisa dos jogadores, ou seja, dos 20 grandes times do Brasil, 18 tem lá na sua camisa o Bet. Né? Então isso vai passando para a pessoa, para o consumidor de um modo geral, a ideia de que é institucionalizado, é seguro, está patrocinando meu time, então vou ali
apostar. Agora, eu preciso saber que essa luta é desigual, que eu nunca vou ganhar e que, do outro lado, eu tenho até a inteligência artificial hoje manipulando toda aquela perspectiva. Então é importante, por exemplo, nos bets, entender que ali aparece os odds, né? Que é o quê? Quantas vezes o seu dinheiro vai ser multiplicado se você acertar esse resultado, tá certo? Tá. Então, a casa de apostas é que diz quantas vezes. Então, de acordo com o número de apostas, aquilo tende a diminuir. Então, de fato, é sempre voltado para que a casa ganhe no final. Então, isso é importante saber. Agora, uma pergunta. Por exemplo, o tigrinho deve ganhar muito dinheiro, porque ele oferece aos influencers, às pessoas para divulgarem muita grana. Muito. Teve uma pessoa, amiga nossa, que é uma influencer, que não aceitou, porque ela disse que não iria fazer mal aos outros, que ela sabe que é um jogo de azar. Ofereceram 100 mil para ela trabalhar. Para oferecer 100 mil reais, galera, 100 mil reais para a pessoa divulgar é porque ganha muito dinheiro. Sem dúvida. E aí, como o senhor disse, ganha no começo, Sim. mas depois começa a perder. Aí perde. E aí a pessoa fica naquela ilusão de que, mas no começo eu ganhei, eu vou ganhar de novo. Vai acontecer novamente. Vira um vício, tá né? certo? Vira um vício. E aí nós chegamos num ponto interessante, que é o da ludopatia. Então, ludo, do latim jogo, patia, do grego doença. Doença do jogo. Ludo tem o jogo, tem o jogo. O ludo, exatamente. Tem uma pessoa que adora ludo. Que era um jogo mais inofensivo, né, do que o que a gente tá vendo. Era muito legal. Ludo era muito bom, gente. Ludo do tabuleiro. Agora tem ludo agora no app, né? Sim, sem dúvida. Tudo agora. Tudo é app. Enfim, então é um problema hoje de saúde pública. E quando eu digo que não é um caminho sem volta, eu digo porque até 2018 era terra de ninguém. Tá. Não tinha controle, não tinha nada. Então, em 2018, vem uma lei e diz, olha, as casas de aposta que queiram se regularizar perante o Estado brasileiro vão se cadastrar e vão ter um controle e nós, da arrecadação, vamos ficar com 12%. Então, é uma fonte também grande de arrecadação para o poder público. É verdade que parte desse dinheiro tem que ser revertida para o tratamento dessa que é considerada, que é um transtorno, que é uma doença, e o SUS vem atendendo cada vez mais pessoas que perdem mesmo? tudo. Perdem a convivência familiar, perdem imóvel, perdem o seu emprego, ficam viciadas e tomadas pela lógica do jogo, né? Então, outra lei de 2023 regulamentou esse jogo, mas ainda assim a questão do algoritmo, a questão do modelo matemático, da inteligência artificial aplicada ao negócio, nos leva a concluir que esse é um jogo, não é, em que só tem um ganhador e um grande perdedor, que é o apostador. Esse aí realmente ele sempre perde. Mas aí, vamos dizer, mas uma vez que eu joguei, eu ganhei. Ok, Isso na probabilidade alguém vai ganhar. Mas eu tenho para esse alguém que ganhou milhões de pessoas que perderam. Não, isso que eu ia perguntar. Por exemplo, eu nunca joguei, mas se eu abrir agora aqui e jogar, sim, sei lá, apostar, a tendência é que eu ganhe no começo. No começo, se for um jogo do tipo Tigrinho, que é um jogo cassino virtual, o algoritmo é programado para entender que o Ciro, que entrou agora, é um cliente novo, com potencial, e ele vai jogar e ele vai ganhar agora alguma coisa. Então ele apostou. Aí eu já fico animado. E digo mais, há uma prática que é tida pelo direito do consumidor como sendo abusiva. E assim, o Ciro vai colocar R$100, eu, do Tigrinho, vou dar mais R$100 para ele. De bônus. Aí ele vai ficar com 200. É claro que eu só posso usar esses outros 100 para jogar. Galera, atenção, produção, entra aí, do Tigrinho. E aí ele ganha, então ele apostou 200, aí ganhou 300, ficou super satisfeito, né? Aí no outro dia ele vai jogar de novo, vai jogar. E a verdade é que quando uma pessoa está, digamos assim, no fundo do poço do jogo, ela passa horas muito úteis do seu dia fazendo isso. Isso que eu ia perguntar. Quantas horas a pessoa pode jogar, ou se tem pessoas realmente que tiram uma parte do seu tempo, vamos dizer, chego no trabalho às 6 horas da tarde, Tigrinho, aí ganho 50, aí perco 30, aí eu vou de novo, ganho 80, aí ganho 100. Isso vai até a noite? Vai. E, inclusive, houve uma CPI, né? Nós acompanhamos, né? Ela foi iniciada em novembro de 2024, foi até junho de 2025, mas eu diria que ela terminou não em pizza e jogo, porque não aconteceu absolutamente nada além das selfies, né, que nós acompanhamos lá dos influencers, né, que também há quem diga que tem uma parcela importante de responsabilidade aqueles que aderem, obviamente, ao jogo.
Por que isso acontece? Porque eles têm uma credibilidade com o seu público e na medida em que eles apresentam um produto ou serviço, há uma tendência que o consumidor confie. Acredite, confie. Sim, acredite. E não, eu acredito não é que possível. eles mesmo não jogam. Não, porque são pessoas, né, que entendem como é que funciona o mecanismo. Eu O acho que é que eles não triste jogam. de constatar, e a CPI, embora tenha acabado em pizza, constatou, é que alguns dos contratos têm a sua remuneração inicial, mas eles também têm uma remuneração variável. Ela varia de acordo com o Com a dinheiro que o venda. cliente perde no jogo, não com o que ele ganha. Então, conforme forem maiores as perdas, né, há um percentual que incide e é convertido como ganho para o influencer. É claro, aí vamos imaginar, mas o influencer ou a celebridade tem o conhecimento desse esquema e entra nisso como um sócio. Esse é um nível de comprometimento. Agora, quando a pessoa vive disso, da publicidade, foi abordada por uma empresa, a empresa, vamos imaginar que tenha sede no Brasil, paga seus impostos, e ele veicula uma publicidade, dificilmente eu posso responsabilizar a celebridade. Eu tenho Sim. que buscar, junto ao poder público, mecanismos que apresentem para as pessoas a realidade do que é o jogo. Né? É gostoso, é emocionante. Você aposta 100, ganha 150, ganha 200, é Não muito fale bom. isso não, que eu já vou querer jogar, Mas, doutor. Fala isso não. Já vou querer jogar para poder testar. mas essa aposta é uma Mas aposta... eu quero saber como é que essas fraudes, elas podem ser evitadas. Elas podem ser evitadas nesse Eu acho ambiente virtual. que, assim, na contenção de dano. Pronto, eu já parto, já vou entrar no Tigrinho, já vou entrar na Bet, sabendo que vou perder. Pronto, eu já tenho essa Mas tem consciência. gente que acha que não vai Pronto, perder. tem gente que acha que não, ela precisa passar pela experiência Tá. de perder, tá certo? Então, para diminuir o risco do prejuízo, é importante que ela procure lá no site, no aplicativo, né, se tem um CNPJ, se tem um endereço no Brasil, se a empresa está registrada, aqui, autorizada pelo Ministério da Porque Fazenda. Seria ótimo, né? tem umas propagandas que vêm. Essa aqui não é do Brasil, essa aqui você pode confiar. Babá. Não tem? Tem, claro que tem. Então é importante que a pessoa saiba. Bom, então eu estou jogando numa empresa que é credenciada pelo Ministério da Fazenda, ela recolhe os seus impostos, ela tem uma sede no Brasil. O Tigrinho é? O Tigrinho não é. O Tigrinho não é. Então, esse é o... E entre outros, nós temos hoje aqui no Brasil um universo de 3.000 bets operando. Agora, me diga Apenas dessas 3.000, 108 são regulamentadas pelo Ministério da certo. Fazenda. Agora, por exemplo, o Tigrinho é o mais conhecido. É o mais famoso, E por que não é regularizada? E por que não cortaram? É porque a internet é Sem lei. é uma terra, assim, o esforço do Estado é para que tenha um controle. Mas a gente sabe que a internet, em muitos níveis, é terra de ninguém. Né? É muito bom que nos dá uma liberdade de nos expressarmos, de falarmos, de produzirmos, de quantos negócios não cresceram com base na internet. Eu já quero entrar. Já. Coisa que nem existia. Já estou querendo entrar. Olha aí. Então, mas não, o Tigrinho... sério, eu como pessoa física, eu nunca entrei, mas assim... Sim, para conhecer. Para conhecer. Claro. Não vejo problema. O problema acontece quando... que eu vou perder. Vai perder. E assim, o problema ainda maior é quando, em ganhando no começo, eu tenho uma ideia. Isso pode ser um bom investimento. Ou vou viver disso. Ou vou deslocar aquele dinheiro que eu colocava ou na minha poupança, ou no investimento, ou comprava minhas açõezinhas ali, eu vou desviar agora para o jogo. Então, essa é uma decisão muito perigosa. Vai de acordo com a cabeça. Eu, graças a Deus, as poucas vezes que eu joguei, quando vinha um pouquinho mais, dali eu partia. Opa, ganhei. A sorte veio, então vou agora para outro lugar. Tô no navio, vou para outro, vou tomar um sol, vou sair daqui. Pegar esse dinheiro, vou tomar um drink. Porque a ideia coisa. É de que a casa vai sempre ganhar. Agora, por que esses jogos fazem tanto sucesso? Todos esses jogos. Por que, de repente, tanto sucesso? Puxa vida, vamos voltar à infância. Na infância a gente tá lá no jogo de vôlei, no futebol, marca um gol. É a coisa, nossa, aquilo ali é uma adrenalina, é a dopamina, é o nosso cérebro mandando aquela satisfação. Tudo bem que ela não dura muito, porque eu vou querer jogar de novo. Então, esse é o nosso problema. Nós temos ali, vamos imaginar a minha avó indo jogar bingo. Ela vai ter que sair de casa.
ela vai, durante o caminho, pensar no jogo. Ela vai chegar lá. As coisas não acontecem na velocidade de 10 ou 15 segundos, como acontece no Tigrinho. Sim. O Tigrinho é o prazer imediato, é o resultado ali na hora, é o seu cérebro, né, inundando você com a dopamina imediata. Então, você se vicia nisso. Porém, então, esse é o sucesso do jogo. Né? doutor, porém, assim, o bingo também, ele criava Criava. um vício. Sem dúvida. Até, como o senhor falou agora, Sim. de ir até lá, de chegar, encontrar alguém conhecido, de estar tomando uma cervejinha, de Era estar um evento, jogando. era um evento É um também. evento. É. Foi cortado também. Foi, né? foi. No centro tinham vários. Foi. Porque é um vício. É um vício também. É um vício. Não tenho dúvida disso. Vamos falar É. mais um pouquinho depois do comercial. Galera, que papo bom. Enquanto eu falei que queria entrar no Tigrinho, porque eu nunca entrei. Volto no próximo bloco e fique de olho, porque tem mais história para contar. Ciro Santos convida, volta já já. Vem, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista! Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão, que vai usar a rua, ó, nos trinks. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade, tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Voltamos para mais um bloco. Vamos continuar esse papo que está bem interessante, bem explicativo, e aí vamos tirar nossas dúvidas. Doutor, essa atividade ela deveria ter o maior controle estatal, né? Assim como acontece com a Mega Sena e a loteria? Sem dúvida. A Mega Sena e a loteria, elas estão há décadas já Sim. incorporadas no costume. Então, há pessoas que fazem a sua fezinha com mais habitualidade, há pessoas como eu, só lembram da Mega Sena na Mega da Virada. Certo? Dois. Então, eu jogo na Mega da Virada, mas é só na Mega da Virada, certo? Sim, só para cortar um pouquinho, falando em jogos, o jogo do bicho, ele foi autorizado? No começo, é tão interessante a origem do jogo do bicho, por quê? Porque lá atrás ele é criado para arrecadar recursos Sim. para a Santa Casa, né? Então tinha uma finalidade, era uma ação entre amigos, mas o negócio deu tão certo que ele começou, obviamente, a ganhar contornos e, infelizmente, ao longo do tempo, ele foi desviando o seu curso, né? E a gente sabe que o jogo do bicho hoje é uma realidade. Sim. Curiosamente, as pessoas, muitas delas acreditam mais no jogo do bicho, que não tem regulamentação, Nenhuma. é proibido, não pode, tá certo? Mas ganham. Aí, e recebe o seu prêmio. Recebe prêmio. Então, as pessoas elas têm uma credibilidade no jogo do bicho que favorece a manutenção do mesmo. Mas eu não posso dizer que é uma atividade legalizada hoje. Agora, tanto o jogo do bicho quanto a Mega Sena, ela parte de uma lógica de um sorteio que vai ser feito e que pode ser auditado, pode ter um controle, pode ser confirmado, né? E de que aquela bolinha, aquele sorteio, que no jogo do bicho equivale a um bicho, né? Na Mega Sena equivale a uma sequência de números. Eu perguntei, eu nunca ganhei na Mega Sena nem Eu também na não. outra, mas no jogo do bicho já ganhei. E já recebeu. Então, E o pior de tudo, esse fato tem que contar que foi engraçado, gente. O pior de tudo, uma situação difícil, estava com pouco show, eu e meu irmão do Rio estava aqui, sonhei com o cavalo, vou jogar no cavalo, vai olha dar aí, o cavalo. olha aí. Jogando, aí eu cheguei pro cara, eu não sabia jogar no bicho, Sim. cheguei, moço, como é que eu faço para jogar tudo no cavalo? Ele falou assim, esse número vai dar na cabeça do cavalo. Não é que deu? Deu. Olha isso. Eu ganhei, na época eu ganharia 5 mil. Corri para casa, falei pro meu irmão, Feliz. Renato, ganhamos. Por favor, vai lá pegar o dinheiro. Ele pegou, botou o boletinho, né, na Sim, pochete e foi-se sim. embora. Ah, Ele perdeu. ele perdeu. Ele perdeu o boleto. Aí não tem como Não, trocar. eu fiquei sem falar com ele Puxa uma semana. vida. Porque, se eu não me engano, apostei R$5 e ganhava Ganhou, 5 mas mil. não recebeu. Eu fiquei sem falar com ele uma Puxa semana. vida. Gente, era a minha solução naquela época, R$5 mil. Olha, resolvia. Então, Mas- a Mega Sena voltando, o Vamos que lá. nós temos?
fortemente regulada pelo poder público, operada pela Caixa Econômica, Sim, tudo certinho. tudo muito institucional, né? O recolhimento de impostos, obviamente a Caixa ganha muito mais do que paga o prêmio, então a gente sabe que a casa sempre ganha mais, Sim. né? E você Sempre vai ser assim. E no exercício, assim, no exame das probabilidades, eu estou falando de milhões de pessoas, então a chance de ganhar é muito menor do que um asteroide cair aqui agora. Cair do céu um asteroide aqui, uma estrela cadente cair aqui em cima da gente, é mais mesmo? fácil isso acontecer do que a gente ganhar na Mega. Então, é difícil você encontrar alguém que ganhou na Mega, tá certo? São Porque poucos, né? Já ganharam muito poucos, né? muito pouco. Muito poucos. É claro que... mas existe um controle grande. Agora, o que acontece? A gente não ouve dizer que uma pessoa perdeu tudo jogando na Mega, Exatamente. ou perdeu tudo jogando na Loto. Por quê? Porque o ritual desses jogos é diferente. A pessoa tem uma chance de refletir. Quer dizer, eu vou vender meu carro, vou vender minha casa para jogar tudo na Mega. Eu nunca vi ninguém que ganhou na Eu Mega. também nunca vi ninguém tá fazer certo? isso. Entretanto, eu já ouvi relatos de algumas pessoas que eu joguei aqui, eu joguei no bicho deu, eu joguei no tigrinho saiu, eu joguei na bet eu ganhei alguma coisa. Então, a gente tem esses relatos, né? É claro que o poder público ele foi levado a legitimar, a regulamentar esse jogo por conta da internet. A internet mudou tudo. Então, na medida em que eu tinha todo um ritual para os outros jogos, seja ele bingo, Mega Sena, Loto, aqui o meu ritual é o do dedinho. Cliquei no dedinho, já abriu na Acabou-se. tela, joguei agora. Já rodou. Aquela dopamina inicial, aquela satisfação momentânea já acontece, e aí isso vira um hábito, né? Então, basta dizer o vício que nós temos hoje em telas, né? Que já é um outro problema. Então, o tigrinho e esses jogos, né? As bets, elas entraram num momento tecnológico muito propício para esse tipo de jogo, e as pessoas realmente, em grande medida, os números mostram que é uma questão de saúde pública já. Saúde pública e também pode ser convertida numa situação de segurança pública. Por quê? Lavagem de dinheiro, então muita sim. coisa. Eu né? ia falar sobre isso agora, É. porque não sei se tem tantas pessoas, mas eu fiquei sabendo que tem 2 pessoas que não tinham nada e de repente começaram a fazer isso e hoje estão milionárias com casa no Alphaville, bababá, por conta do tigrinho. Só o que a gente ouve é o quê? Prisões, apreensões, carros, né? Sempre carros muito sofisticados, Sim. né? E tudo mais, e aquelas casas maravilhosas, e aqueles bens, relógio, muito relógio. Isso é o quê? Muito provavelmente o dinheiro lícito, né? Dificilmente é empregado nesses bens, porque se perde muito comprando esses bens. Dinheiro lícito, quem trabalha correto, tá tão dá difícil. valor ao seu dinheiro, é verdade. Tá tão difícil para quem trabalha correto. Para quem trabalha incorreto tá fácil. Tá muito Agora, difícil. crianças, adolescentes, idosos, eles estão, como é que se diz? Eles estão vulneráveis a isso? Especialmente vulneráveis, né? Os relatos são cada vez mais chocantes e cada vez mais precoce o acesso aos jogos. É claro que o legislador, a lei, ela estabelece que sejam maiores de idade, que haja, do ponto de vista ideal, o reconhecimento facial para ver quem está jogando. Mas isso passa o quê? Eu estou falando de um universo de 3.000 casas de apostas virtuais, Sim. apenas um pouco mais de 100 estão sob o controle efetivo do poder público. Então é terra de ninguém. É terra de ninguém. É. Até porque hoje a criança pega o celular do pai, ela compra um jogo e daqui a pouco fala assim, Joga. o jogo comprou e joga. E joga, e é verdade. E isso é geral. Note, eu não estou aconselhando as pessoas a não jogarem de jeito nenhum. Sim. Né? Mas é aquela coisa, eu tenho que saber me conhecer. Não, nós não estamos aqui no local para dizer não jogue, Não, A gente não, está aqui para poder só passar informações e fica de acordo com cada Sem pessoa, dúvida. quer jogar ou não jogar. É. Nós não estamos julgando ninguém. Não. Né? A gente tem que respeitar, tipo, religião, futebol e política, né? política. Religião, futebol e política não se discute. Só tem que respeitar o Sim, próximo. Eu acho que é a mesma coisa do jogo. Eu penso que sim. Né? Mas A se gente a tá passando pessoa informação. sai de uma interação dessa, já ciente de que foi feito para eu perder, pronto, já é um alerta. Eu posso até jogar, mas eu já estou sabendo que foi feito para perder. Eu posso ganhar no começo, e aí depois, obviamente, com a dinâmica do jogo, até para é o capitalismo. A empresa não vai lançar um produto em eterna promoção, tendo prejuízo o tempo todo. Eu posso ter um prejuízo inicial ali, quando o Ciro vai jogar pela primeira vez e ganha
ali, Mas se eu jogar mas a primeira logo vez, depois... se eu jogar a primeira vez, eu vou ganhar. E aí já vou tirar. Bom, se você fizer isso, tá certo. Agora, doutor, vem cá, como é que a gente pode garantir um eventual, tipo, eu perdi, ou então o dinheiro não chegou. Como é que eu posso garantir para que esse dinheiro venha para mim? Aí Eu posso, a quem procurar? sim, Tipo comprar uma passagem de avião no show, não aconteceu a viagem. Isso. Como é que eu posso garantir? Aí é que vem. Quando eu estou falando de um universo de 3.000 casas de apostas, eu tenho um pequeno número de casas que são fiscalizadas pelo poder público, porque se adequaram depois da lei de 2018 e tem um CNPJ aqui, tem um endereço. Então, é mais fácil eu me voltar contra essas do que eu buscar reparação de empresas que são sediadas em outros países que muitas vezes não tem qualquer acordo com o Brasil, um acordo bilateral, eu não tenho. Então, eu apostei numa casa de apostas que está sediada na Rússia. Ganhei muito dinheiro, mas eles não me pagaram. Então, você ganhou... Procurar onde? Exatamente. Então, é algo de difícil liquidez. Então, é importante procurar aquelas casas ou aqueles sites, né, e aplicativos que tenham um endereço no Brasil e que sejam registradas no Ministério da Fazenda. E a denúncia pode partir pelo órgão fiscalizador, que é justamente o Ministério da Fazenda, e para receber realmente o meu prêmio ou a reparação pelo dano que me foi imposto, né, na má prática do jogo, não é? O judiciário. Não é? Claro, quando a gente fala assim, ir para o judiciário parece que é simples, parece que é fácil, mas eu preciso né, ter as provas, ter os prints das telas, o cadastro, quando jogou, ter assim, um arcabouço de fato e documentos. Não, e outra muito coisa, forte. Eu acho que também tem que olhar, galera, tipo, o CNPJ, porque hoje em dia você abre o seu Instagram, você vai numa loja, aí apareceu uma promoção numa loja, você vê a logomarca perfeita, a cor perfeita, só que tem um mínimo detalhe que você não viu, muitos golpes, que é eu já quero um golpe desse, de uma única cor, aí você vai e você compra, não é a loja. Então tem que tomar cuidado, tem que olhar se esse CNPJ é verdadeiro, se não porque... consultar sites, fóruns de consumidor para ver as reclamações que existem contra essa empresa. É assim, tentar, não é, ir buscando, né, elementos e informações. A informação é a base de tudo, né? Para que esse jogo com a casa de apostas seja menos desigual, seja mais equilibrado, porque é bem desequilibrado. Agora vamos entrar no assunto o que deu a CPI. Pois é. Então, diante das denúncias, diante do comprometimento da renda das pessoas, sobretudo de baixa renda, no universo do jogo, então foi criada uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI. Ela iniciou no final do ano passado e ela se estendeu até agora, o mês de junho. Algumas coisas que nós sabemos hoje são muito em função desta CPI. Muita coisa veio à tona, muita coisa, né, emergiu e a gente teve a oportunidade de compreender e de conhecer um pouquinho mais esse universo dos jogos. Mas o fato é que numa casa política, nem sempre o relatório final, né, ele é aprovado. E nesse caso, chegou-se a um relatório final, só que ele não foi aprovado pela própria CPI. Então, o valor jurídico disso é nenhum. Ele tem um valor informativo, tá certo? Por exemplo, sugestões. É preciso que os sites de aposta tenham um limitador de tempo. A pessoa pode ficar no máximo 2 horas apostando. Mais do que isso, trava. Então, ideias surgiram em função dessa CPI. Mas, de concreto mesmo, processos criminais ou responsabilização de pessoas que se beneficiaram com o jogo, muitas vezes de forma fraudulenta, né? Isso não aconteceu. Né? Então, quando eu digo que ela terminou em pizza e em jogo. Tanto é que o auge da CPI foi quando, obviamente, as celebridades foram até lá e tiraram selfies com os senadores no ambiente festivo, né? E eu arrisco dizer que uma criança ou adolescente que assiste Alguém CPI, foi preso? Ninguém foi. Não, depois dessa... Henrique, você que está aí na rua, pergunte às pessoas se elas jogam, se elas gostam de jogar, se já ganharam, se não ganharam. Como é que é isso? Estou aguardando tua resposta. Você com certeza já ouviu falar nos jogos online, ou tal famosos jogos de azar. Todos coloridos, com frutas, aviãozinho e o famoso jogo do tigrinho. A promessa de ganhar dinheiro fácil através de alguns cliques, por trás disso tem muita frustração
pessoas endividadas e problemas psicológicos. Nós estamos hoje no centro de Fortaleza e vamos saber a opinião desse povo. E você, Ciro, e pessoal de casa, fica junto da gente para a gente saber a opinião deles. Gente, nós encontramos a Kelly aqui no centro de Fortaleza. Kelly, você falou para mim que nunca jogou o famoso jogo do Tigrinho. Por qual motivo? Sem interesse em jogo. Nunca gostei de jogos. Acho que é uma prática que causa vícios e arruína a vida de qualquer pessoa. Tem muitas pessoas que ficam com depressão, com ansiedade após esses jogos. Então você é contra? Sou contra. Causa vários outros transtornos mentais que não compensa. Você já jogou o famoso jogo do Tigrinho? Já sim, já joguei. Já ganhou algum dinheiro ou ficou frustrado? Já ganhei, porém não foi uma experiência que não conseguiu me pegar. Joguei rápido e logo descartei. Com licença te perguntar, mas você gastou quanto nesse jogo de azar? Eu cheguei a gastar uns R$150. Mas você indica para alguém, pensa em jogar de novo ou desistiu, parou por aí? Assim, pelo que a gente está vendo hoje em dia, eu não indico não indico. Foi uma experiência que para mim consegui lucrar, mas tem outras pessoas que já se viciam e não conseguem mais largar, então não indico para ninguém. Gente, encontrar essa figura aqui, o Luciano, ó, vende uva, vende o famoso morango, olha isso aqui. Ô Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta, amigo. Você é a favor ou contra os jogos online? Eu sou a favor, porque não tá... Como é que se diz? A favor, né, mano? Porque Você já jogou? só prejudica quem gosta de jogar, não afeta ninguém, entendeu? Eu não joguei não, mas conheço gente que joga, entendeu? Mas só... Mas essa galera que jogou, eles ficaram viciados, perderam dinheiro, aconteceu alguma coisa com elas? Aconteceu, muitos já venderam carro, essas coisas, né? Venderam muitos bens pra jogar o jogo do Tigrinho, que acabou não tendo O retorno o esperado. retorno, né? Conheço. Viu? Ô Luciano, obrigado, boas vendas pra você, viu amigo? Bets, Tigrinho, você já jogou? Eu sou uma viciada. Mentira, tu é viciado em jogo. Mas eu não recomendo porque é um jogo maldito, porque faz as pessoas perder muito, né? Tem uns que você pode até ganhar, mas tem outro que acaba. Aí como foi que tu se viciou? Como foi que começou esse vício? Conta pra mim. Comecei assim, eu vi pelo Face, aí eu gostei, achei esse é um jogo interessante que vicia, né? Aí você vai postando, vai perdendo, vai ganhando. Aí quando você acha que tá ganhando, você quer ganhar mais, mas pro final que você perde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto foi assim, em média, que você já gastou nesse joguinho? Que o meu marido não assiste o jornal, eu acho que eu já cheguei a perder quase 5 mil no começo. 5 mil Teve reais? uma vez que eu postei R$1.000, na época eu estava trabalhando, aí eu postei os R$1.000, Perdeu tudo. perdi, e aí me deu aquela coisa ruim, aí, vou parar. Aí eu comecei de novo, aí lá o total de tudo, uns 5 mil. E qual foi o máximo que você ganhou? Uma vez, o máximo que eu cheguei a ganhar 900. 900 reais. 900 reais. Aí esse dinheiro você investiu novamente lá no jogo? Investi, mas perde novamente. Aí por isso que eu digo, não recomendo, porque é um jogo que não leva futuro para ninguém. Você ficou com algum trauma de ansiedade, de depressão, de tristeza por ter gasto aquele dinheiro? Sim, né? Porque assim, é uma coisa que você tá tirando da sua boca, que você quer de pagar uma água, energia. Aí você vai investir naquela coisa achando que você vai ganhar, mas não, você chega a perder, né? E eu tô fazendo isso, não vou mentir. Todo dia eu tô jogando no Tigrinho. Você vê, assim, muitos assim, famosos influenciadores digitais sendo presos. E eles incentivam, né? Exatamente. Pois é isso, eu não recomendo, não. Henrique, quer dizer então que teve gente que ganhou? Aí, doutor, teve gente que ganhou, mas também teve gente que perdeu. Puxa vida. E você viu o que ele falou? Tem gente que está viciada, como você já tinha dito. Que é um problema de... Saúde pública. Tá vendo? Olha, Henrique, obrigado você. Muito obrigado, doutor, pela presença. Foi ótimo, Obrigado. ótimo. Eu tenho certeza que vocês em casa gostaram. A gente está aqui, não estamos aqui para dizer não jogue, não. Se quiser jogar, jogue. Fica a critério de cada um, tá?
E agora vamos continuar. Próximo bloco por Dr. Jorge Marinho, psicanalista, que vocês também vão adorar. Fiquem aí, hein? O programa Ciro Santos Convida volta já, já. Oi, gente, eu sou o Ciro Santos, voltamos com mais um bloco desse tema que está muito em voga. Um tema maravilhoso, para quem gosta Eu particularmente não gosto muito. E eu estou com o Dr. George aqui, muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar agora da parte psicológica, da parte que pode afetar a questão das bets, a questão dos jogos, né, doutor? Como é que eu posso saber se alguém está viciado em algum jogo? O vício, ele é comum a todas as situações, né? É o que a gente chama de compulsão. E aí não é só jogo. Tá. Né? Sexo, bebida, droga, você vai conforme o gosto. Sexo é uma compulsão, uma compulsão legal, né? Mas se for demasiado, acaba sendo ruim. Aí não é uma compulsão. Vai se transformar quando ela fica patológica. Aí sim, aí é uma compulsão. Tá. Que aí essa palavra compulsão, ela vem de um conceito de Freud chamado pulsão. É uma energia que vai buscar o objeto do prazer de forma repetida. Vou te explicar mais ou menos para o nosso público. A criança, quando amamenta, ela está sugando o seio, né? E aí o Freud observou, mas ela para de amamentar e vai para o dedo. Por quê? Se ela já está saciada. É essa energia psíquica em busca novamente de um novo objeto do prazer. Até aí tudo natural, tudo tranquilo. Mas quando isso tira você do autocuidado, aí sim, aí você está numa situação de risco. E aí seja jogo, seja drogas, é aí que vai, né? Então o vício, de uma forma geral, tanto é que o jogo em si, ele recebe uma classificação, é o lodopatia. É lodopatia. Apatia do grego, patológico, né? Sim. E lodo, jogo. E é uma coisa, Ciro, tão curiosa, porque a gente está trazendo um recorte de tempo agora. Mas isso é da humanidade, dos egípcios, né? Se você pegar as apostas do Coliseu, e aí vem que vem. Essa coisa de se apostar, de concorrer um com o outro, né? Já é muito antiga. Já é do ser humano. E aí o problema é quando isso passa de um limite razoável e passa a não se cuidar, e fica perigoso. E quais são os sintomas que a gente pode mostrar para o público quando está afetando a saúde mental? E às vezes a pessoa não está sacando isso. Às vezes a pessoa não saca, mas quem está do lado saca. Como é que a gente pode observar se está afetando realmente a saúde mental da pessoa, esses jogos? Quando eu estou falando dos jogos, galera, eu estou dizendo que o que mais está em moda agora que são jogos online, né? As bets, os tigrinhos e tal, etc e tal. Essa modalidade, ela tem uns recursos que facilita muito, porque eu tenho o mundo na minha mão. E eu jogo a qualquer hora. E tem um banco na sua mão. Então ali tudo facilita o acesso. Há um tempo atrás, você ter acesso a uma droga era muito limitado. Sim. Hoje não, você pega Express, vai deixar na sua casa. Então essa droga chega no celular, né? Então facilita. E para qualquer idade. Então o jovem está embarcando muito fácil. A média de 12 a 17. É o grande público, mesmo? mais ou menos 57% do usuário de pet é jovem. Então, em busca de quê? De um ideal de sucesso, de reconhecimento, de liberdade financeira, né? Que tudo isso acontece ao longo de um tempo. O problema é que essa geração ela quer para ontem. Para ontem, né? E quem ganha muito com essas bets são os donos, os que criam os jogos, não é isso? As cifras são impressionantes. Não se fala em milhões mais. É 30 bilhões. Não, mês. Mentira. Sério? Mês. A gente está falando mês. Então, é um negócio da Índia, né? Da China. Isso aí vende muito. E aí, ao ponto que o governo agora resolveu regulamentar, desenvolver uma lei federal para poder ter ter um certo controle, né? Para poder, pelo menos, separar ali o joio do trigo, ter uma referência. Também tributar para transformar isso em terapia, né? De alguma forma. Claro, porque até então não era tributado. Não. Aí eles estão aí numa alíquota de mais ou menos de 15% em relação à premiação. Sim. Que é bem abaixo, por exemplo, do cigarro. O cigarro é enorme, né? Chega a 36%.
Então, nessa relação, o que é que se tenta? É dar algum nível de controle, né? Para que a pessoa se perceba no processo. E aí, quais são os sinais? Você me perguntava, né? Sim. A primeira base é a autossobrevivência na parte financeira. O indivíduo fica fragilizado na parte financeira. E aí começa um dominó. Ele vai aí para ansiedade, depois para angústia, depois chega para depressão. Aí vai decaindo. E aí relações pessoais, casamento vai para o espaço, os bens ficam comprometidos. E aí toda aquela empolgação de um sucesso, a energia volta. Caramba. E aí a gente está falando de mental. Sim. Vamos lá para o físico. As doenças psicossomáticas. Que são doenças psicossomáticas, são aquelas que não existem, que a gente sente. Que você vai para vários médicos, não, você está bem, isso é psicológico. Então essas doenças psicossomáticas é muito engraçado, porque você jura que está sentindo alguma coisa e não é. Você está super bem, não é verdade? E você usou uma expressão muito interessante. O indivíduo não se percebe. Não, a gente não se percebe. São atividades inconscientes ali que desestruturam. Na questão do vício do jogo, a característica principal é que você vai ter adoecimentos emocionais a partir de um desequilíbrio financeiro. Enquanto está entrando, estou na frente. Beleza, quando começa a perder. Aí. Agora, voltando aqui para os jogos. Vamos lá. Né? O vício dos jogos pode estar relacionado a alguma genética, alguma ação genética, ou de familiares, ou de. Porque meu pai e meu avô jogavam em bingo. Pode estar relacionado a alguma coisa assim? Eu vou preferir entender melhor o conceito. Vamos dar um conceito, né? O que é vício? É um mau hábito que te traz prejuízo. O virtuoso, ele não é viciante. Ele só é bom. Sexo é bom. Tomar a tal da cervejinha com moderação, tudo ok, né? Tá no bom. Quando ela passa a me controlar, aí eu tenho sinais de vício, de dependência. E aí tem uma mística muito perigosa de enquadrar isso aqui é drogado, esse aqui é alcoólatra a partir de determinada característica. E isso eu consigo quebrar fácil. Eu sempre digo para o paciente, existem níveis disso. Não subestime. Existe o alcoólatra de final de semana. Entende? Não é o que está só lá embriagado, que bebe 24 horas. Alcoólatra. Que é alcoólatra. Então, existe o leve. É tal como algumas outras patologias. Você tem o leve, moderado e o grave. Então, na hora que eu me perceber fora do contexto da normalidade, onde o meu familiar começa a reivindicar mais atenção e eu estou me abandonando em função de algo, aí você pode ser qualquer vício, inclusive a PETS, né? Sim. Se eu não tiver o limite do racional, aquilo ali vai me consumir. Eu lembro que tinha um amigo meu que a esposa brigou com ele por conta... Não era jogo de azar, jogo de dinheiro, não. Mas era uma fazendinha. Você deve lembrar da fazendinha dos jogos online. Ele chegou a um ponto que ele não saía de casa se ele não regasse as plantas que tinha que regar em tal hora. E ela começou a observar aquilo e falou assim, não vai acontecer isso não. Peraí, não, tem que botar as tortas de morango no forno e espera ela ficar pronta. Chegou um ponto disso. E ela falou assim, fulano, eu vou para a festa sozinho, você fica com as suas tortas. Quer dizer, isso é um fator já... Tem um nomezinho na psicologia chamado TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, né? Sim. Na psicanálise a gente também tem esse mesmo conceito. É quando a coisa absorve tanto que eu só penso nela. Isso. Aí tiro o sono, já não como e já fico todo dependente do objeto, entende? Voltando agora para as bets. Vamos lá. Os familiares que indicam que, sei lá, um filho ou o filho veio o pai ou o primo, eles podem fazer para ajudar alguém que esteja nesse vício do jogo, que observa que a pessoa está direto no celular, jogando e gastando um pouquinho de dinheiro que tem lá. Como é que a família pode ajudar? Aí vamos por faixa etária. Certo. O que é que existe hoje? Uma substituição do papel paternal e maternal pelo celular ou pela babá. Isso é perigoso. Essa fase do 0 aos 7 anos, Ciro, é o maior período de sinapses cerebrais. É quando o adulto emocional está sendo criado. Só para você ter ideia, a criança aprende aí 30 vezes mais rápido do que qualquer um de nós aqui. Então, naquele momento que eu preciso de uma referência paternal e maternal, de limite, de mínimo, para ele se adaptar às normas sociais, disciplina, alguma coisa nesse sentido, e ele não tem, e eu delego para uma máquina,
essa máquina vai ofertar só prazer. É cor, movimento, luz, Sim. fantasia de sucesso. Sim. E vai que vai. Se for a criança, vai ficar deslumbrada. E ali ela vai perder contato com o real. E isso vai agravar na fase adulta. O adolescente não é diferente. O adolescente ele está em busca de um pai, de uma mãe, que não sabe onde é que está. Se eu tenho um pai e mãe, aquilo ali já tem uma base. Sim. Se aquele núcleo familiar está distorcido, eu vou pegar e me recorrer aqui, ó. Vai virar meu pai, vai virar minha mãe. Vai me prometer tudo. Tudo Aqui eu tenho o reconhecimento da minha autoimagem na rede social. Eu me apresento da forma que eu acho que sou. Às vezes até uma fantasia neurótica que eu estou criando, mas eu crio o tal do personagem. Sim, personagem. Né? Para não ser eu, porque eu dói. Eu não quero me encarar. Então, esse cuidado do núcleo familiar, pelo menos até os 7 anos, a presença do pai, da mãe, ter horários para usar celular, Sim. monitorar as questões dos aplicativos, o que é que está tendo acesso. E eu não vou nem entrar em situações muito mais graves, né? Desde a pedofilia, aí vai. Então, os perigos, os né? perigos reais. Então, que aí seria um outro assunto, que a gente vai abordar um outro dia, que é muito interessante isso também. O jogo, a Bets, entra exatamente nesse viés de busca de um valor, seja monetário, seja de reconhecimento, e aí nessa fase, monitoramento. Quando a coisa já se instalou e há um desequilíbrio financeiro, de comportamento, aí o familiar vai poder ajudar pouco. Realmente ele vai precisar encaminhar para um atendimento mais profissional. Tá? Porque justamente por causa dos vínculos, né? Os vínculos e não ter uma palavra profissional, não ter um estudo sobre isso. Então, galera, fiquem atentos aí. Se sentir que alguma pessoa conhecida, algum amigo, tá direto, não tem horário, é celular direto, tá fazendo o quê? Tá falando com alguém? Não, tô jogando. Então, já dá um toque. E às vezes é difícil, porque as pessoas acham que não tá doente. Gente, isso é um assunto que daria 2 programas, porque a psicanálise, o psicólogo tem muita coisa para falar sobre vários assuntos. E a gente vai voltar com outro programa para falar mais um pouquinho sobre isso, porque é um assunto longo, né, doutor? E prazeroso. Prazeroso falar. Você vê que eu fico falando e eu acabo lembrando de coisa, eu quero parar, e a produção está dizendo, corta. Doutor Jorge, agradeço demais a sua vinda aqui. Gente, um assunto que poderia durar mais e mais programas, porque é um assunto variado. A questão psicológica, a questão da psicanalista, a questão psicólogo, psicanalista, que muita gente confunde, não é isso? Então é um assunto muito grande. Mas qualquer dúvida, está tudo escritinho aqui. O programa Silvio Santos Convida termina aqui. Agradeço a vocês demais. A todo sábado, às 19 horas, estar nos vendo. E a reprise no domingo, às 19 horas também. Um beijo grande. Silvio Santos Convida termina aqui. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, beijo. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Vem, pode vir! Pronto! Chegou! O trabalho tá na pista! Boa, minha prefeitura! O novo programa da Prefeitura de Fortaleza vai restaurar as vias, levar o trabalho pra pista, pra melhorar a vida do cidadão, que vai usar a rua, nos trinks. A pista é boa mesmo, viu? Tô dizendo! E as equipes já estão trabalhando por toda a cidade, tudo pra deixar as ruas naquele modelo, do jeitinho que nossa Fortaleza merece. Trabalho tá na pista, é a cidade ganhando um novo caminho. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos.